Agora vamos para as contrações opcionais. E aí é mais fácil, porque se é opcional, simplesmente escolha a maneira mais fácil. Nós vimos que as contrações da preposição com o artigo definido são obrigatórias. Em compensação, com os artigos indefinidos são opcionais. Então, de mais um, eu posso dizer de um ou dum. De uma, eu posso dizer de uma ou duma. Da mesma forma, eu posso dizer em um ou num. Eu posso dizer em umas ou numas. Tanto faz, as duas maneiras estão muito bem ditas. A maneira mais comum é sem contração. É a maneira mais comum. Mas as duas maneiras são bem comuns. Vocês podem ver que por, e não sei por que está aqui per, porque isso é uma maneira antiga em realidade, na maneira per, mas as preposições por e a não possuem contração com os artigos indefinidos. Tudo bem? Então, eu só vou dizer por um, por uns, a uns. Tudo bem? Por isso que falar sem contração, na verdade, é a maneira mais fácil. Mas, se vocês quiserem, vocês podem dizer com as contrações. Vamos ver alguns exemplos? André, você pode ler essa primeira frase? Sim. Eu estava em um carro preto. Eu estava em um carro preto. Exatamente. Num, em um. Num, em um. As duas maneiras estão bem. Jéssica, você pode ler esse? Sim. Ela anda numa moto amarela. Ela anda em uma moto amarela. Sim. E vamos lembrar o seguinte: os brasileiros nunca vão juntar essas duas coisas. Eu nunca vou falar em muma, no. ¿Por qué? Los brasileños no cierran la boca para hablar en. ¿Recuerdan de la clase 0 de pronunciación? En, tudo bem. Es lo mismo, em uma. ¿Todo bien? Lo que sí va a estar pegadito es en un. No va a ser como la boca cerrada, em mu, eso nunca. Entonces, numa ou em uma. Em uma, em uma. Caterina, você pode continuar aqui? Ele é filho de um contador. Ele é filho de um contador. Muy bien. Dum, de um. Nicole, você pode essa? Ele trabalhou numas empresas boas. Ele trabalhou em umas empresas boas. Muy bien. E para terminar, Joe aqui, ele toca numa banda famosa. Ele toca em uma banda famosa. Tudo bem aqui? Alguma dúvida? Não, tudo bem. Ok, vamos a seguir então. Existem também contracciones de preposiciones com pronombres indefinidos. Isso nenhuma classe ha visto todavia. Pero ustedes conhecem, ou seja, outro, outra. Em português decimos outro, outra. Pero é opcional essa contracção também. Ou seja, eu posso dizer, quando vocês dizem de outro, de outra, em outro, em outra, ou em outras, de outras, nós decimos de maneira semelhante ao espanhol, pero outros, outras, sem contracção, ou com a contracção, doutro, doutros, doutra, doutras, noutro, noutros, noutra, noutras. Pero adelanto dizendo o seguinte: essa é a maneira mais comum, ok? Sem contracção, porque de esta maneira suena muy formal. Então, se eu quero dizer, isso é coisa de outro mundo, eu vou dizer em português brasileiro, isso é coisa de outro mundo. É melhor dizer de outro mundo, porque isso é coisa do outro mundo. Parece que eu estou escrevendo um poema, uma poesia, alguma coisa assim. Demasiado formal.
Aquí no tiene que ver con lo que está correcto o equivocado, tiene que ver con la formalidad de la lengua de acuerdo con lo que las personas dicen. ¿Okay? No quiere decir que si uno escribe así está mal, es informal y así. No, eso aquí es un poco más cotidiano. Las personas están más acostumbradas, mejor dicho. As pessoas estão mais acostumbradas a isso. Então, se não estão tão acostumbradas a isso, isso vai sonar mais formal. Alguns exemplos. Isso é coisa de outro mundo. Isso é coisa do outro mundo. Ele está em outro carro. Ele está noutro carro. Ok? Alguém quer dar dois exemplitos mais? Yo puedo decir uno. Uhum. Eu estudo em uma escuela en línea. Não, não. Mas aqui nós estamos falando de pronomes indefinidos, ou seja, outro, de outras. Ok, entonces pensé en una cosa. Que você estude em outra escola em linha, não é problema. No, estaba pensando, es que estaba viendo una novela, entonces iba a decir como, estoy enamorada de otro muchacho. Entonces, eu estou apaixonada de outro menino. ¿Se puede decir? Es que aquí hay un problemita en relación a traducción. Pero yo voy a Claro. poner así. Es porque no decimos apaixonada de, decimos apaixonada por. Essa está a diferença. Ah, ok. Ok? Ou seja, pero se dijéramos assim, de outro seria estou apaixonada do outro menino. Ok? Mas apaixonada por. Aqui você está na diferença de tradução e da maneira de dizer. Por isso que não sirve especificamente. ¿Alguien tiene otro ejemplo? Profe, ¿puedes poner la tabla, porfa, para ver? Ah, sim, perdão. Eu vou colocar o exemplo que a Nicole tinha dado primeiro. Eu estudo ¿Cómo se podría decir? em outra escola online. Eu estudo noutra escola online. Essas duas maneiras de dizer. Meu computador está lento, mas já já aparece para vocês. Se podría decir Ellie é novio de outra mulher. Novio ou prometido? Novio, ¿cómo se dice novio? Namorado. Enamorado, ok. Namorado. ¿Y prometido, cómo se dice? Noivo. Novio, ok. Prometido, pero cambia la O y la I. Bueno, la I y la V, porque ustedes dicen novio, nosotros decimos noivo, pero eso significa prometido, ¿ok? Noivo. Profe, se puede decir como, no sé, Catherine nació en otro país. Aham. Ok. Sim. E aqui em outro poderia ser noutro país, verdade? E aqui doutra mulher. Ou seja, se vocês querem escrever de uma maneira muito formal, que parezca muito bonita e assim, vocês escrevem assim. Ele é namorado de outra mulher. Uou, isso suena muito poético. Escritor do siglo passado. Ok? Essa é a maneira mais comum de dizer e essa é a maneira poética de dizer.